Pai do Senhor, galera, tudo bem? Estamos aqui para a nossa última aula do trimestre. Passou muito rápido, né, cara? Paz do Senhor. E uma baita, uma baita de uma aula, uma baita de uma revista. Trimestre, né? E parece que passa assim, voando. Foi muito boa. Sim. Muito boa mesmo, né? A próxima revista a gente ainda não... Parece que era hoje que a gente estava gravando a aula. Os bons e maus exemplos. Lição de número 13. Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. O texto do dia está em Atos, capítulo 11, versículo 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. A síntese: Barnabé é o exemplo vivo de como Deus usa pessoas cheias do Espírito Santo para fazer a diferença. A lição ela tem 3 tópicos principais. O primeiro é Barnabé, um homem de Deus. O segundo, Barnabé, um homem usado por Deus. E o terceiro, um homem usado por Deus. O texto bíblico está em Atos, capítulo 1. O que você está rindo, Paulinho? Não, porque usou 2 tópicos, né? O comentarista. Sim, ele quis exemplificar o Barnabé sendo usado por Deus e o que é um homem, né, sendo usado por Deus. Atos capítulo 11, versículo 22 a 26, está o nosso texto bíblico. E, bom, a lição de hoje, quando a graça de Deus faz a diferença. Paulinho, então eu comecei a analisar o que é um homem ou uma mulher, né, sendo usada por Deus. Tem um livro que chama, né, O Homem que Deus Usa. Ele tem um prefácio, ele diz assim, ó, vou ler. As ondas do secularismo têm empurrado o cristianismo para longe da fé bíblica e cristocêntrica. Então, as ondas do secularismo têm empurrado o cristianismo para longe da fé bíblica e cristocêntrica e o tornando uma religião com viés contemporâneo, desassociada de seus valores e propósitos primitivos. Porque os que amam as Escrituras e desejam servir no ministério, o risco de ser seduzido pelo academicismo, enquanto, para os mais inclinados aos serviços práticos e proféticos, a sedução pelo misticismo exacerbado e o analfabetismo teológico. Ou seja, estava inspirado aqui o rapaz, né? Estava inspirado. Então, o homem que Deus usa, quais são os cuidados que ele está dizendo aqui? Olha, você tem que cuidar para que você não se prenda à academia, somente à teologia, e o estudar por estudar sem prática. Da mesma forma, você não pode ter tanta prática, tanto profético, é tanto dia a dia, que você vai abandonando a teologia, encaminhando para um fortalecimento do misticismo e você avançando para o analfabetismo teológico. Ainda hoje conversava com Ainda hoje, nossa semana que passou, conversava com uma colega e ela falava, né, que olha, eu falei, eu entendi que a Bíblia teve esse contexto, mas cada um tem a sua interpretação. Eu falei, negativo. Eu falei, não pode, a Bíblia só vai dizer uma coisa. Eu falei, e nós temos que ter a certeza que a Bíblia é um livro de fé. Em algum momento, não lembro se desse trimestre ou ano passado, nós já comentamos sobre isso. Não tente entender ou encaixar as pecinhas do quebra-cabeça da história e com ciência, que não é o foco, não é o propósito da Bíblia. A Bíblia é um livro de fé e ela vai mostrar exemplo de bons homens e mulheres que foram usados por Deus. E quando você olha um homem ou uma mulher usada por Deus, fica muito claro, e Jesus veio mostrando isso ao longo do seu ministério, a entrega e a dependência. A gente tem um exemplo que está registrado na Bíblia, em Ezequiel, capítulo de número 47, quando, naquela visão, se não me falha a memória, as águas batiam nos tornozelos, depois as águas batiam na cintura, depois ele ficou submerso. E eu me lembrei, Paulinho, você já foi em alguma piscina? Certamente sim. Né? Conhecendo o teu perfilzinho assim, você já foi. Então, quando você está com as águas pelo tornozelo, você tem o controle. Você pode não ter a mesma agilidade, mas você ainda tem o controle. Da mesma forma, as águas que estão na cintura. Né? Quando você vai lá no mar, lá você consegue andar, você vai andando meio pesado, assim, meio dificultoso, você ainda tem o controle. Mas quando você está submerso, você perde o controle. Você tem que nadar, você tem que estar abraçado. Você perde o chão. E eu vejo que na fé, para você ser usado por Deus, é da mesma forma. Você tem que estar submerso da graça, né? Que é o que acontece com Barnabé, que a gente vai mostrar aqui agora. Quando a graça te enche, te envolve, te faz transbordar o vaso.
Aí Deus usa. E quando Deus usa, Paulinho, Sai de baixo. muita coisa acontece. Ao longo desse trimestre, nós vimos homens e mulheres que eram cheios de Deus e homens e mulheres de respeito. Aprendemos com os maus exemplos o que não devemos fazer, mas também aprendemos com os bons exemplos aquilo que devemos fazer. E nessa lição, a gente vai encerrar com Barnabé. A Bíblia apresenta como um homem de Deus, um homem cheio de fé, compassivo e que dava oportunidades para as outras pessoas servirem a Deus com os seus talentos. O ministério dele envolvia certeza de que as pessoas precisavam ser orientadas e receber oportunidades para manifestarem a graça de Deus em suas vidas. Não, é legal. Você começou fazendo um contexto do que é um homem de Deus, né? E Barnabé é esse cara. Ao estudar, assim, eu confesso que eu tinha uma visão diferente de Barnabé. Eu achava que ele era um coadjuvante, vamos dizer assim. Mas mais um dos anônimos da história. Não, eu sabia que ele era importante, porque ali naquele processo da igreja primitiva, mas eu não tinha noção, assim, quando eu comecei a estudar, que eu vi a importância de Barnabé. E eu acho ele sensacional, eu fazer uma lição só sobre ele, porque como você falou, um homem de fé, um homem que cheio do Espírito Santo, que experimentou a graça de Deus das várias maneiras, operando milagres e também sendo um ótimo líder e um ótimo professor. Isso a gente vai aprender agora. Entrando já no primeiro tópico... Ele foi um mentor de um pouquinho aí, de um homem um pequenininho aí. Pra gente, vamos entender quem foi Barnabé. Um contexto histórico de quem foi Barnabé. A primeira menção que é feita sobre Barnabé é em Atos, capítulo 4, versículo 36. Ele fala assim: José. Você sabia que Barnabé se chamava José? Não. 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 Pois aconteceu isso. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Que significa encorajador. E alguma coisa deve ser... a gente não entende por que a troca do nome. Mas provavelmente é algo parecido com o que aconteceu com Pedro, né? Se for perguntar pro professor Santo, talvez ele saiba. O Santo sabe, com certeza. Né, professor Santo? Por favor, nos ajude. Mas... eu lendo ali alguns comentaristas, eles falam que há algum paralelo com essa parte, Simão, agora você não é mais Simão, tu serás Pedro. Então, assim, houve uma troca de nome. E ele foi chamado de Barnabé. Tá? E é provável, tá, que por um bom período de tempo, Barnabé ele ficou sozinho na liderança das principais comunidades que existiam ali. Tanto de judeus quanto de gregos, né? E romanos que existiam ali para todo lado ali, né? E ele, apesar de ser um levita, né, de uma linhagem sacerdotal, ele mostra um caráter, um cara que não está preocupado, ele está preocupado em pregar Jesus, não importa para quem, né? Então ele está evidenciando ser um seguidor fiel de Jesus, trazendo a essência que Jesus tentou transmitir para os seus discípulos o tempo todo. E foi mais ou menos quando a gente deu a aula da mulher samaritana, que Jesus conversa com... Não importa quem ele está conversando. Sim. E ele leva o evangelho, e né, depois da morte dele, leva a tudo. E Barnabé ele traz um pouco dessas características. É um ponto interessante a gente mencionar, que bem nesse começo da igreja primitiva, existiam vários nomes. Silas, Barnabé, João Marcos... Saulo, Paulo, começou a surgir algumas pessoas que tiveram muita influência naquela igreja primitiva. E acredito que o João Marcos, que falam na Bíblia, se vocês forem ler esse capítulo inteiro, vocês vão ver lá que ele fala de João Marcos. Quando vocês lerem isso, vocês vão entender que ele era primo de Barnabé. Algumas pessoas acreditam que ele era sobrinho, tá? Mas é parente. Tá. Passando a regra, é parente, exatamente. Barnabé é descrito na Bíblia como um homem bom e cheio do Espírito Santo. Então, assim, o cara é diferenciado. Se destacava. E pelo relato, ele tinha um excelente caráter. E a gente vai ver a decorrência dessa história, quando ele conversa com Saulo, quando ele conversa com João Marcos, ele resolve várias crises que acontecem ali.
de uma maneira assim sensacional, que é só o Espírito Santo mesmo, acho que pode trazer uma solução daquela maneira e ele trazer né, transformar Paulo naquele grande líder que ele foi e também transformar João Marcos naquele grande líder, naquele grande importância que teve nos evangelhos. Enfim, ele era um cara de caráter, podemos perceber a importância, porque ele é um dos poucos a ser chamado de apóstolo. Isso você vê lá em Atos 14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, então eles estão botando ele nesse patamar de apóstolo. Já ganhou uma estrelinha. Já ganhou uma estrelinha no ombro, exatamente isso. E ele se diferencia, e daí mostra esse caráter que só pode vir de Cristo. Ele se evidencia ser um homem generoso quando ele vende os seus bens, ali em prol da comunidade que estava sendo criada ali, né? O autor Lucas, quando ele escreve Atos, nesse contexto em que Barnabé está inserido, ele mostra também o comportamento de Ananias e Safira, por exemplo. Ele faz um paralelo, né? Vendem a propriedade e aí Barnabé vendeu e entregou tudo. Né? Ninguém pediu. Foi um ato generoso. Ananias e Safira, naquela empolgação, né? Vendem tudo também, mas na hora de entregar tudo, não entrega tudo. Entregaram tudo sim. E aí, leia Atos que você vai ver o que é o desfecho da vida de Ananias e Safira. Então, quando ele se caracteriza por ser um homem generoso, por dar a oferta, ele começa a nos ensinar quais são as nossas expectativas que nós temos quando trabalhamos na casa de Deus. Será que nós, né, vamos colocar aqui, né, primeiro ponto que me faz lembrar, esses dias eu estava conversando com o meu filho, com o Miguel, 9 anos de idade, estava ensinando para ele que, Miguel, o que a tua mão direita faz, a Bíblia fala que a esquerda não precisa saber. Então, quando você for orar no quarto para dormir, quando você falar com o Pai do Céu, você não precisa, Papai do Céu, obrigado, a casa inteira para ouvir, não precisa disso. Conversa ali no íntimo. E ele regalou o olhão assim. Eu falei, conversa com ele aqui, Miguel, olha, você... Não precisa falar alto que ele tá perto. Contei algumas experiências que eu tive com Deus, ele ficou com o olho desse tamanho, começou a ficar animado, e, nossa, papai, é isso mesmo? Eu falei, isso, né, então... nós vemos aqui Barnabé cheio do Espírito Santo e assim, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela abre mão de si. Sabe, eu vejo, às vezes, algumas cenas dentro de alguns locais que a gente vai e que a pessoa, quando ela tem a oportunidade de falar, ela se transforma, muda até o tom de voz, Paulo. Já ouviu isso? Opa. A paz do Senhor. Seja você. Eu falei que Jesus seja você mesmo, não perca a essência. Você tem que ser a mesma pessoa no seu trabalho, você tem que ser a mesma pessoa em cima do púlpito, você tem que ser a mesma pessoa distante do púlpito, a mesma pessoa na frente do pastor, a pessoa distante do pastor. Sabe por quê? Porque é Deus que está vendo. Se você fala grosso agora, fala fino em casa, se você fala... Não interessa. Você tem que ser a mesma pessoa, você tem que ser... generoso não só no templo, para quando as pessoas estão vendo você ele contribuir. Você não precisa pegar o cheque e assinar assim, olha a minha oferta, que aleluia. Não, você tem que... Da mesma forma como as pessoas estão vendo você contribuir, olha, eu estou doando, quero que o meu nome fique registrado, estou doando 150 cestas básicas, eu quero que o meu nome passe no relatório. Para com isso. Jesus não faria isso. Jesus ele evidencia que a gente precisa ser discreto. Mas um discreto tão cheio de Deus que só no você falar... Teve uma vez, o Espírito Santo me faz lembrar que agora, eu fui fazer uma visita no hospital, mas um fortalecimento do testemunho, e que, eu não lembro o nome do rapaz agora, mas vou citar um exemplo, que Cícero é o nome do rapaz. Né? Ele estava com um parente dele lá enfermo, fui orar, e eu entrei na porta daquela unidade de internação ali, e falei... Cícero, boa noite, Cícero. Como é que você está? Ele falou para a mulher dele, que depois, muito tempo depois veio também, ele falou assim, olha, quando ele falou assim, Cícero, boa noite, ele falou assim, parecia que era Deus que estava falando comigo. E a gente fica sabendo muito tempo depois. Eu não precisei chegar assim, a paz do Senhor, Cícero. Estou aqui com a minha credencial de ministro. Vim aqui fazer uma oração. Não. Jesus, ele deixava as criancinhas vir para ele.
Jesus falava, Jesus começou a riscar lá, né? Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus está falando com a mulher samaritana, como você mesmo colocou aqui agora. A acessibilidade que Jesus tinha é o que nós precisamos ter, Paulinho. É isso aí. Eu penso nisso também. Barnabé evidencia um caráter generoso, onde ele doou ali, diferente do que Ananias e Safira fez. Então não queira impressionar as pessoas querendo evidenciar ser um homem ou uma mulher de Deus. Não faça isso, você só vai se frustrar, porque não é assim que Deus trabalha. Exatamente. E a gente está aprendendo aqui hoje, ainda há tempo de aprender na última lição do trimestre com Barnabé. E com certeza. E olha, e um baita de um exemplo para a gente se seguir. Uma característica que a gente notou, você lendo a revista também você vai ver que o autor, o comentarista da revista também fala disso. É a capacidade que Barnabé tinha de acreditar na transformação de Deus. E tem um cara, como você falou aí, que foi muito grato a ele por essa transformação. Podemos perceber isso que na história de Saulo, de Tarso, o homem mais temido pelos cristãos, vamos dizer assim, porque ele perseguia, realmente ele foi transformado por Deus no caminho de Damasco? Sim. Ou é só uma fake news aí que está rolando? Ou é só mais um famoso que aceitou Jesus? Que aceitou Jesus, exatamente. Então, Barnabé ele não só acreditou na transformação de vida de Saulo, mas também foi ponte de Saulo aos apóstolos. Então ele vai lá, se você for lá em Atos 9, 27... Eu não vou ler aqui, mas veja que ele foi ponte. Ele levou Saulo aos apóstolos. E é interessante, porque a oportunidade que Barnabé deu a Saulo, esse cartão de boas-vindas que ele deu a Saulo, foi extremamente importante para Saulo desenvolver o ministério dele. E eu faço uma pergunta agora para nós, assim, trazendo para os nossos dias. Pense quantas pessoas hoje na nossa igreja não estão esperando só apenas um cartão de boas-vindas. E para se deslanchar ministerialmente. Tem muita gente boa que está no meio de nós ou está escutando a gente que só está esperando esse cartão de boas-vindas. Vou fazer uma coisa dessa. E aqui já começa a evidenciar, né, a liderança de Barnabé. Porque você já pensou, olha, o impacto com que Paulo teve na pregação para os gentios, né, para aqueles que iam além da província dos judeus, né? Eu não lembro agora em qual momento que a gente vai comentar sobre Pedro, que ele evidencia Pedro, Atos 10, 34, aquele episódio da casa de Cornélio, onde os judeus já estão surpreendidos com o que aconteceu com Pedro, e Pedro vai e se justifica e começa a explicar, olha, eu estava orando lá, de repente vê aquele lençol, eu me recusei a comer as comidas que a gente come aqui. E aí quando Pedro faz desfecho, olha aí, da mesma forma que caiu o Espírito Santo sobre nós, naquele momento, enquanto eu falava, caiu o Espírito Santo sobre eles e eles ficaram maravilhados. E aí vem esse episódio agora de Barnabé sendo evidenciando um ato de liderança aqui, trazendo, como se disse em Atos 9, 27, trazendo agora Paulo, né, convertido, para fazer parte dessa nova missão que agora ia surgir. Exatamente. E por ele ser um homem, um líder, vamos dizer assim, ele também foi muito utilizado pelos apóstolos naquela época. E ele assumiu a igreja de Antioquia. Ele foi mandado a essa igreja de Antioquia a princípio. Se você tiver eu acho que, claro que você tem um tempo. Dá um pause aí e leia. Atos 11, do 19 ao 21. O 22, leia até o 22 que eu tenho aqui marcado. Essa igreja, a princípio, ela era uma igreja que só falava aos judeus. Depois, começou a aparecer alguns outros evangelistas, e esses evangelistas começaram a pregar aos gregos, e foram se juntando, e foi formada a primeira igreja mista da história. Uma das primeiras igrejas mistas da história, que foi Antioquia, e quem que foi lá cuidar dela? Barnabé. Veja, Barnabé, mesmo sendo judeu, e vamos dizer que da tribo de Levi, ele ia ser um levita, ele não se importou. E ele chega lá, ele vê a graça de Deus, ele fica muito feliz com aquela situação, vendo como o evangelho estava sendo levado da mesma forma aos gregos. Ele não teve nenhum preconceito com isso. Exatamente como Jesus fez no episódio que está muito fresco na nossa memória, lição de negócio. Exatamente quando Jesus faz com a mulher samaritana. É isso aí. É necessário eu passar, né? Foi necessário ele passar por Samaria. Exatamente. E foi assim, mesmo em meio à dificuldade, gente, vamos falar que judeu
tinha umas manias, tinha umas chatices ali que eles ainda estavam levando do judaísmo. Mesmo essa diferença cultural entre os dois povos, essa igreja ainda conseguiu receber a graça de Deus. Então isso que foi o mais impressionante. A graça de Deus foi sobre aquele lugar, mesmo o povo tendo essa diferença cultural. E Barnabé não se importou com isso, né, Paulinho? E assim como nós não somos perfeitos, Jesus deixou claro isso para os discípulos, que Deus ia muito além de uma religiosidade. Com certeza. E Barnabé consegue, através de uma essência que é vinda do Espírito Santo. Um homem cheio de Espírito Santo. O homem por si só, a carne, ela é limitada. E ela está fadada ao fracasso. É isso mesmo. Tem um ponto que eu queria fomentar, para a gente não se manter muito, mas logo após que Barnabé pega Paulo e apresenta os apóstolos, Paulo, ele é um homem que tinha um temperamento muito forte. Todo mundo sabe disso. Se você for olhar, por várias formas, ele até brigou com Pedro, deu de dedo na cara do Pedro. Então ele era um cara com um temperamento muito forte. E ele chegou em Jerusalém, quando ele estava lá, ele começou a pregar e começou a ir, como Paulo era um homem muito inteligente, a gente vê isso pelas suas cartas, que é um grego muito refinado, ele tinha bala na agulha. Ele falava com os judeus e os judeus não tinham argumento contra ele. Então o que aconteceu? Os judeus começaram a ficar com raiva dele e queriam matar ele. Os apóstolos, vendo isso, falaram: Saulo, vem aqui um pouquinho. Desculpa, só um pouquinho. Vai para a tua terra, meu querido, que eles vão te matar aqui. E os apóstolos mandam ele para Tarso novamente. E ele vai embora. E lá em Tarso, veja Barnabé, olha a visão dele. Ele foi para Antioquia, quando chegou lá em Antioquia, ele falou assim: apesar de Paulo ter sido mandado para Tarso por um medo, esse cara tem potencial. Esse cara aí tem potencial. Eu vou lá em Tarso atrás dele. E Barnabé vai lá. Se você vai ver em Atos 9, 21 ao 30. Dê um pause e leia. Assim, Saulo foi e teve a capacidade de poder ser treinado naquela igreja. Ele ficou 1 ano com Barnabé lá e houve milagres, houve a pregação do evangelho naquela igreja mista. Veja como aquela primeira igreja mista foi tão importante para Paulo, ao ponto dele se dedicar somente aos gentios. Né? Barnabé, não lembro agora, Paulinho, se você vai comentar mais sobre isso, mas Paulo e Barnabé ficaram juntos até a primeira viagem missionária dele. Né? Foi até inteira, até o final dela. Isso. Na segunda que gerou uma tretinha ali, mas mesmo, olha que interessante, mesmo nessa meia dessa treta, Barnabé ainda tirou um coelhinho da cartola e resolveu um negócio. E fica uma lição aqui para nós, né? Às vezes a gente está na congregação ali e há um desentendimento com a liderança e é natural que isso aconteça. Não é o teu líder que está ali, não é o dirigente da congregação que está ali, que ele é o problema. Não, somos homens. Uns com temperamento mais forte. Os líderes são homens. Não haverá líder perfeito. Jesus, sendo líder perfeito, não conseguiu agradar a todos. Exatamente. Então, o que cabe a nós, e aí vamos entender assim, o que cabe aos líderes é ter acessibilidade, mas cabe também aos liderados saber o momento em que vai ter que dizer não. Cabe ao liderado o momento certo, não por rebeldia, mas por posicionamento, vamos chamar assim, em que não há mal você sair de uma congregação e ir para outra. Entenda? Não pode ser dali, você não pode sair disso por intriga, por problema, que você vai estar causando divisão, e a divisão é pecado. Mas fica um exemplo claro aqui, talvez você, né, o Espírito Santo faz falar aqui, mas se você está com um certo receio de mudar de congregação, porque você não está concordando, entenda que em todas as outras haverá problema. O que você tem que saber é que assim como no relacionamento não existe a pessoa perfeita, você vai ter que aprender a lidar com os defeitos, porque você precisa saber também que você também tem defeitos. É isso. A partir do momento que você sabe lidar com isso, o Espírito Santo começa a ter espaço para poder atuar cada vez mais na sua vida e a cada vez mais trabalhar nos pontos que você precisa, que eu preciso, que você precisa, que nós precisamos melhorar. É isso mesmo. E sabe, um ponto, entrando nisso que você falou, de liderança, a liderança ela tem que aprender a ser maleável e entender o ministério também das suas ovelhas.
aconteceu uma coisa com Barnabé que foi muito interessante. Paulo, na sua primeira... Eles fizeram uma grande amizade, porque, afinal de contas, quem era o líder daquela igreja era Barnabé e Paulo era como se fosse o estagiário, né? Ou estava ali fazendo um trainee ali Um jovem aprendiz. um jovem aprendiz. E Paulo, aos poucos, pela sua personalidade muito forte, na primeira viagem, então já estou falando naquela viagem que foi Paulo, Barnabé e João Marcos. Tá? Nessa primeira viagem, aos poucos, Paulo vai assumindo a liderança que era de Barnabé. Mas um ponto interessante que eu achei sensacional é que Barnabé não se abala. Ele entende o chamado que Paulo foi dado a Paulo. E ele não fica se importando de ser liderado por aquele que um dia foi estagiário dele. Ele entende, falou, ó, Deus chamou esse cara. Deus chamou esse cara, ele está querendo fazer um trabalho tremendo aqui nessa terra. Não tem importância, eu estou aqui para servir o reino. Eu não estou aqui para ser eu tenho que ser o chefe, eu tenho que ser o pastor, eu tenho que ser o tal coisa. Eu estou aqui para fazer influência no reino. Eu não vou me sujeitar. Ele fala isso. E daí o que acontece? Você lembra que você falou lá de João Marcos? Há um probleminha ali, probleminha na primeira viagem de Paulo. A gente não sabe o que aconteceu de verdade. A gente só sabe que esse menino, que alguns comentaristas chamam ele de menino, que não sabia exatamente a idade, ele fala, não quero mais, vou para Jerusalém. E Paulo fica um pouco receoso com esse cara. Fala, poxa, ele tá aqui, né, tal, o cara simplesmente vai embora. E lá na frente, na segunda viagem missionária de Paulo chega para Barnabé, então, companheiro, vamos? Eu falei, vamos, mas eu vou levar o Piá de novo. Eu falei, não, esse Piá não vai mais. Eu levo o Piá chega lá e vem embora, não aguenta o tranco. É mais ou menos assim, não sei se foi esse o contexto. No meio da viagem que né? E há um ponto interessante que é a primeira... aqui, em vez de eu ver uma separação, há uma duplicação de frentes missionárias. Não dividiu. Então tá bom, Paulo falou, então faz o seguinte, vai você para esse lado, eu vou para o outro lado com Silas. E a gente se resolve. O que aconteceu? Não houve uma divisão, houve uma duplicação de frentes missionárias. E o interessante disso tudo é que Paulo foi para Síria e Barnabé e João Marcos foram para Chipre. E percebemos que essa intriga entre Paulo, muita gente fala, quebrou, fechou o tempo. Mas Paulo, ele entende o propósito, porque eles eram cheios do Espírito Santo. Assim como Barnabé, assim como João Marcos, assim. E é interessante, Barnabé dá essa oportunidade a João Marcos. Falou, ó, ele vem embora. Mas calma aí, esse cara tem potencial também. Eu também dei oportunidade para você. Esse cara aqui também tem. E é muito interessante isso que, se você for lá olhar em 2 Timóteo 4,11, dê um pause e leia, Colossenses 4,10 e 1 Coríntios 9,6, você vai ver que eles já estão tudo resolvido. Não foi por causa daquela coisa ali que eles vão ficar brabinho ou de bico um com o outro. Paulo orientando o jovem Timóteo, né? Disse, olha, traga Marcos, porque ele vai ser útil também. Espera um pouquinho. Mas útil para quê? Se um dia ele foi problema. Exato. E aqui fica um comportamento, como você comentou, de quem é cheio do Espírito Santo. Não é porque a pessoa está cheia do Espírito Santo que ela não pode irar. Não. Ireis, mas não pequeis. Exatamente. Então haverão momentos em que até mesmo na lida da obra, você vai perder o chão, você vai se estressar. Só que quem é cheio do Espírito Santo, antes de tomar as decisões explosivas, ou vai falar o que é necessário, vai segurar, vai orar, vai buscar, como Paulo está dizendo, Paulo orienta os filipenses, ele vai esperar, virar uma graça, e a gente está falando aqui de Barnabé, quando a graça de Deus toma, e aí quando a graça de Deus realmente toma, vem uma paz que excede todo entendimento, e aí Deus vai acalmando. O Espírito Santo aproveita essa oportunidade de crise, e aí quando gera crise, geram também oportunidades, né? Fica aqui Com certeza. Nós não estamos no meio de uma crise aqui, numa pandemia, não gerou oportunidade de estarmos agora aqui nas aulas online? Da mesma forma na nossa vida. Quando a gente está passando por crise, o Espírito Santo vai mostrar para nós as oportunidades para não perdermos o tempo. E sabemos que, estando cheio da graça de Deus e andando conforme a sua vontade, a gente sempre vai estar tomando as melhores decisões.
o Espírito Santo permite esse posicionamento firme de Barnabé e Saulo, multiplica a possibilidade de propagação do Evangelho. Quando cada um começa a cumprir os seus papéis, lá na frente os caminhos voltaram a se unir, como a gente vê que é o reflexo de Timóteo. Não, na carta de Timóteo, Paulo está falando a importância de Marcos. Traga ele é importante para mim, eu preciso dele. Ele mudou. Ele não é mais aquele menino, ele aprendeu, e graças a Barnabé. Com certeza. Agora eu vou entrar nesse último, daí você faz a conclusão, a gente vai chegando à conclusão. Veja que existiu 3 coisas boas nesse acontecimento. O primeiro deles, houve uma maior área de evangelização. Sim. Aconteceu, muitas pessoas foram impactadas porque Paulo foi para um lado e Barnabé e João Marcos foram para o outro. Segundo, Paulo encontrou outro cara que ele também conseguiu dar uma oportunidade, que foi Silas. Sim. Que também teve muita importância na igreja primitiva. Tão importante quanto os outros. E para João Marcos, ele entendeu o seu propósito no reino. Ele entendeu, aquilo que eu fiz pode ter sido meninice, mas agora eu entendo. Agora eu entendo o meu propósito. E ele se torna muito um ajudante do apóstolo Pedro, e todos os pais da igreja dão a ele a autoria do Evangelho de Marcos. E se você já fez teologia ou já estudou um pouquinho, você vai entender a importância desse Evangelho. Porque esse Evangelho, ele traz inspiração tanto para Lucas, quanto para Mateus. Então, assim, isso tudo a gente só pode dar de crédito a Barnabé, porque ele soube liderar Paulo e soube ser humilde em entender que a liderança de Paulo era sobre ele em certo momento, e ele soube também que João Marcos tinha a oportunidade de ser diferente. E ele foi diferente, conseguiu chegar onde o Evangelho se propagou e tudo deu certo. Então ficou claro para nós, nesse trimestre, que é possível, sim, aprendermos com os maus exemplos, que não devemos segui-los, aprendermos com os bons exemplos da Bíblia, e aqui o autor ele faz questão de destacar que nos dias atuais, para sermos bons exemplos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, isso só virá por intermédio da oração, da comunhão com o Senhor. E através da vida de Barnabé, a gente aprende que quando se está cheio do Espírito Santo, ele vai te usar também para que você possa ser um líder, por mais que você ache que você não tem essa capacidade, mas que você acha que você não tem essa ambição de se tornar um líder, você pode não se tornar um líder de pessoas, mas você pode se tornar, no mínimo, um conselheiro. Com certeza. Porque o Espírito Santo vai te encher, e quando você está cheio do Espírito Santo, basta você abrir a tua boca e você vai ver o que o Senhor vai fazer através da sua vida. É isso aí. É um baita de um exemplo. Com certeza. E foi muito bom. Essa revista me surpreendeu. Confesso que foi uma boa experiência, eu acho, para todos. Próximo trimestre teremos novidades, um novo trimestre abençoador para nós. Com certeza. Com certeza para vocês também. Deus abençoe, muito obrigado. E que nesse desfecho de fim de ano possamos refletir nos inúmeros desafios que até aqui nós passamos, os inúmeros desafios que virão, tendo a certeza que o ponto de partida tem que ser cheio do Espírito Santo. É isso aí. Seja cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Em nome de Jesus. Amém.